As partes que mais me chamaram a atenção nessa passagem foram: eu vi a aflição do meu povo, eu conheço o sofrimento do meu povo e eu te enviarei a Faraó para tirar o meu povo do Egito. O que me chamou o Johnny pediu para a gente continuar a série sobre chamado, sobre propósito de vida. E o que mais me chamou a atenção foi que todos os verbos desse capítulo, eles são executados por Deus. E, pelo menos na minha experiência, também é assim quando Deus chama a gente para alguma coisa. Eu acho que é normal a gente ficar angustiado com o que a gente tem que fazer, se a gente está fazendo o suficiente aqui na Terra, enfim. Mas eu aprendi que é Ele que planeja e que faz tudo, sabe? Através da gente. E que a única ação que nos cabe é a primeira frase que Moisés falou nesse capítulo, que é: eis-me aqui. Essa passagem me lembrou um período da minha vida em que eu estava muito ansiosa, muito angustiada para descobrir o que Deus tinha para eu fazer aqui na Terra. Eu sei desde os meus 12 anos que eu queria ser jornalista, mas eu não sabia se Deus podia usar isso para o reino dele. Na verdade, eu achava que não. Eu achava que quando a gente falava de chamado, a gente tinha que falar de alguma coisa dentro da igreja. E eu me sentia muito angustiada, porque eu não me sentia chamada a fazer especificamente nada nenhuma das funções que eram comumente chamados dentro da igreja em que eu frequentava. E na minha ânsia de tentar fazer alguma coisa para Deus durante os meus 20 e poucos anos, eu já tentei escrever livro, eu já tentei editar uma revista australiana que estava querendo abrir uma filial no Brasil. Nada disso deu certo, foram todas frustrações. Eu agora entendo que eu estava passando por um longo período em que eu precisava ser alimentada por Deus, eu precisava crescer na minha fé, eu precisava ganhar músculos. Enquanto eu clamava a Deus para me mostrar esse chamado, eu fui sendo moldada, enfim, no meu caráter, e fui me preparando para começar a exercer o que eu acredito que seja o meu ministério aqui na Terra. Mas Deus, Ele é tão bom que, mesmo em meio a essa busca, antes mesmo de me dar qualquer resposta sobre o que Ele queria que eu fizesse aqui, Ele me levou para um versículo em Efésios 2:10, e eu vou ler aqui para vocês. Fala: pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que as fizéssemos. Encontrar esse versículo me deu muita paz. Essa parte de que Deus preparou já as boas obras dele para a nossa vida me encheu de paz, e é algo que me enche de paz até hoje. Eu não fazia ideia nessa época que a dor que o racismo me causava desde pequenininha, e a minha vontade de corrigir essa injustiça no mundo faziam parte do que Ele tinha de chamado para a minha vida. Em certo momento da minha vida, eu só comecei a agir como eu me sentia compelida a agir, e eu comecei a trabalhar na minha empresa para tentar aumentar a diversidade dentro da empresa. E, ao mesmo tempo em que eu estava fazendo isso, enquanto eu clamava a Deus para saber o que Ele tinha para a minha vida, Ele me mostrou Londres. Ele só falou isso: vai para Londres. Só que eu não tinha dinheiro, eu não sabia o que eu ia fazer em Londres, eu não fazia ideia. E eu comecei a procurar o que eu podia fazer em Londres. Enfim, eu encontrei a bolsa de estudos que me levou para lá, com absolutamente tudo pago, desde a passagem até as taxas da faculdade, até meu aluguel, minha alimentação, enfim, tudo. Eu costumo dizer que eu não tenho um pai rico, mas, na verdade, eu tenho um pai rico. E lá eu estudei diversidade e mídia, que tinha a ver com o trabalho que eu comecei a fazer aqui no Rio. E no finalzinho da minha estada lá, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com a BBC lá, e eu continuo fazendo algumas matérias para eles aqui, e eu escrevo sobre justiça racial, que é algo que eu acredito que esteja muito no coração de Deus. Deus ama a justiça, e eu vejo o racismo como uma grande injustiça, e eu me sinto, no momento, fazendo o que Ele me chamou para fazer. Mas nada disso, nada do que aconteceu nos últimos 3 anos, na verdade, se alguém me falasse que tudo que aconteceu nos últimos 3 anos aconteceria, eu não ia acreditar. E
nada do que aconteceu tem a ver com minha capacidade, ou com o que eu planejei, ou com o meu conhecimento, ou contatos. Eu acredito que que são muito as boas obras que Deus planejou de antemão para eu fazer. Então, esse é o meu recado para hoje. Se você ainda está se perguntando qual é o seu chamado, qual é o seu propósito para estar aqui na Terra, eu diria só, fique calmo. As obras que Deus planejou para você fazer aqui na Terra, elas já existem. A gente só precisa estar posicionado no momento certo, e Ele mesmo vai apresentar elas para a gente e nos dar capacidade para fazer. É isso. Que bom. E que privilégio, né, Jamile, de ser chamado por Deus, esse Deus que é o mesmo Deus de Moisés lá atrás. E que privilégio que foi para Moisés ser chamado por Deus e daquela maneira tão impressionante, né? Hoje a gente vê isso na nossa vida também. E às vezes a gente acha que tem muitas opções melhores para a nossa vida, né, a não ser a que Deus tem para nós. E a gente às vezes esquece e deixa passar muita coisa por achar que a gente sabe o que é melhor, por a gente sabe o que é bom e não confia no Senhor, né? A gente vê que Moisés aqui, ele confiou no Senhor e Deus fez coisas maravilhosas através da obediência dele. Há 8 anos atrás, quase 8 anos, né? Quase 9 anos, eu e Luke subimos o Morro da Providência pela primeira vez. E foi bem marcante porque foi um período da minha vida, né? A gente está falando um pouco de nós também, onde a gente estava tomando decisões, né? O que Deus quer de nós? Eu fiz a perigosa pergunta, né? O que você quer de mim, Senhor? O que você quer que eu faça? Onde? Com quem? E aí ele responde, né? Esse é o perigo. Quando ele responde, a gente tem que confiar completamente, né? Mas aqui com Moisés a gente aprende que a gente não perde nada por confiar nesse Deus, né? Quando Deus se mostra para Moisés, ele diz para Moisés: eu sou, diga para eles, o eu sou te enviou, o eu sou, né? Que é uma forma também de Yahvé, né? E que significa um Deus que ele é incrível, né? Yahvé aparece no Velho Testamento mais de 5.000 vezes, né? Mais de 5.000 vezes Deus é mostrado como o Yahvé, esse Deus que é tão maravilhoso que não há palavras para descrevê-lo, né? De tão grandioso, de tão incrível que ele é. E Moisés decide confiar nesse Deus tão incrível. A essência incompreensível de Deus é o Yahvé. E Moisés está ali diante de uma decisão de confiar, e ele diz para Deus, né? O que eu vou falar, né? Se eu estou indo, né? E Deus diz para ele: eu sou, te enviou, né? Deus dá duas aqui dicas para Moisés de quem ele é, né? A primeira dica é: ele é um Deus que ele se basta em si mesmo, ele não precisa de Faraó para cumprir, né, a vontade dele, para fazer o que ele quer fazer. Ele é o Deus, ele é o eu sou. E segundo, ele diz que estaria com o povo dele, ele está presente com o povo dele. É o Deus da aliança, o Deus que não muda, que não muda os seus pensamentos. É o mesmo Deus que não realmente deixa passar o que ele prometeu. Isso é interessante de ver porque quando a gente pensa em chamado, a gente pensa em realmente abrir mão de muitas coisas, né? Mas aqui a gente vê que Moisés, e assim como nós, quando obedecemos a Deus, somos privilegiados. E que privilégio, né? Obedecer a um Deus. Que privilégio poder confiar nele, nos planos dele para a nossa vida. Que privilégio confiar num Deus de aliança, um Deus que não falha, um Deus que abre o mar. Mais lá na frente a gente vai ver, né? Olha o spoiler, né? Quando Moisés está guiando o povo e se vê diante de um mar e o mar se abre, né? E ele simplesmente obedece ao Senhor. O Senhor diz: lança a sua vara no mar e eu vou abrir o mar. Quem faz a parte difícil aqui? É Moisés ou é Deus, né? Deus faz a parte difícil. Moisés fez a parte fácil de obedecer e lançar a vara. Ele faz não só o difícil, né, Deus, mas também o impossível, que é abrir o mar, né? E nesse tempo todo na providência, né, Luke, Ian e as pessoas que estão caminhando com a gente sabem que o mar se abriu diversas vezes, muitas vezes. Mas a gente nunca perdeu por esperar nesse Deus, que é maravilhoso. E que Ele cumpre essas promessas dele. Hoje,
olhando para trás, a gente vê, às vezes, quanto tempo a gente perde achando que sabe o que é melhor para nós e achando que tem caminhos bons que a gente pode escolher e seguir. Mas confiando no Senhor, a gente sabe que Ele sempre tem o melhor e que o tempo é curto, tem muita coisa para fazer. Ele quer abrir o mar, Ele quer salvar, Ele quer conduzir o povo através do deserto. Deserto significa que não é fácil, mas é um caminho bom, um caminho que Ele escolheu. E Ele disse e diz que está conosco todos os dias. Ele tem uma aliança conosco. Esse é o mesmo Deus de Moisés. E a gente, quando se vê diante desse chamado, não deve se assustar, mas confiar nesse Deus completamente, porque Ele faz. E Ele é o mesmo Deus e sempre será. Ele tem grandes promessas para a nossa vida e para as pessoas à nossa volta, e Ele não falha e nem nunca vai falhar. Essa é uma mensagem para nós hoje, assim como a Jamile disse, a gente não perde por confiar nesse Deus. Ele faz maravilhas, Ele nos guia, Ele nos redireciona. E realmente, quando a gente se vê diante do chamado, a gente não precisa se assustar, mas confiar e obedecer é a melhor coisa. Que a gente consiga pensar nisso hoje, essa semana, nos próximos meses, sempre na fidelidade e no amor de um Deus de aliança, de um Deus que faz o que Ele quer, independente de circunstâncias. Amém? Wow. Whoa. Good morning, everyone. I'm also very nervous today. I do stand in front of children every day, but it feels very different to be up here. But thank you for all your encouraging faces. Even now, I can see. And yeah, what a privilege this morning to speak on Moses. Moses, he's always resonated so deeply within me. And I think it's because there's something that is so relatable about his response to the call of God on his life. Relatable and terrifying as well, because I think in my own life, I try often to pull a Moses on the different things that I feel that God is saying to me. And I know God has very unique and different calls on each of our lives, but I think the heart response is so similar. The heart response of consecration, obedience, and trust. Thankfully, Moses, he got there in the end with his heart response before the Lord, but he did take a few detours, which I'm so thankful for because I don't feel so bad about my own. And yeah, just in this passage in Exodus, we can see that Moses just had this incredible encounter with God. The burning bush that doesn't burn up, the audible voice of God speaking to him, calling him, promising to be with him, even assuring him of his mission success. And yet his response at this time is to turn his gaze inward and to say, who am I that I should go? His focus was really on himself, his inadequacies, his insecurities, himself. And I think so often in our lives, the harshest and most unkind voice is actually our own. Sorry. And yeah, even we can see that he literally almost psyched himself out of the call that God had on his life. Thankfully, it was almost, because there was a lot riding on Moses being successful. But yeah, anyway, in the story of Moses, I think what really stands out for me is just this beautiful exchange that God offers him and also offers to us. This exchange of our frail, weakness, fragile, and inadequate human state and selves for all that God is. He's unfading, unchanging, totally consistent, reliable, powerful, victorious, and this sure state of Him who is God. And I think if we continually turn our focus inward and focus on ourselves, we find out that Moses, he was right in his doubt, in acknowledging his frailty and weakness and very clear struggles. Moses had a speech impediment. It was something that he struggled with. It wasn't something that was made up in his head. His inadequacies were very real,
very human and totally relatable. However, Moses got stuck there and he became wrapped up in himself. And I think the limps and weaknesses in our lives are there to help us keep our gaze on God. Like we can see even Paul in the New Testament, he had certain things that he kept asking God to remove from his life, but God allowed them to remain in order that his focus would stay on God and to know ultimately that his enabling power comes from God. And yeah, I love Moses because so often I'm the same. It was very similar for me in terms of our call here to Rio. I remember in 2011, Lester and I came to Brazil. In fact, we went to Sao Paulo and to Rio on a scouting trip just to see, hey, is this definitely like where we feel God is calling us? And even as we took our first few steps into Rio, I just felt such an intense presence of God like I haven't felt in my life before. And just such clarity that this was where God was calling us. Just my heart was broken and enthralled. I fell in love with Rio, just the brokenness and the beauty. And we left Rio with such a sure sense of the call of God for us here. And then as soon as we got back to South Africa, all the doubts and insecurities and inadequacies and hurdles to jump came to the front again. And my dear friend Wendy, actually, during this time, she recommended this book to me by Tim Keller, and it's called The Freedom of Self-Forgetfulness. And this book totally changed my life, and it was a really timely read. And I just want to quickly read one of the quotes that really stood out for me, and it says this. C.S. Lewis in Mere Christianity makes a brilliant observation about gospel humility at the very end of his chapter on pride. If we were to meet a truly humble person, Lewis says, we would never come away from meeting them thinking they were humble. They would not be always telling us they were a nobody, because a person who keeps saying they are a nobody is actually a self-obsessed person. The thing we would remember from meeting a truly gospel humble person is how much they seem to be totally interested in us. Because the essence of gospel humility is not thinking more of myself or thinking less of myself. It is thinking of myself less. Gospel humility is not needing to think about myself, not needing to connect things with myself. It is an end to thoughts such as, I'm in this room with these people. Does that make me look good? Do I want to be here? True gospel humility means I stop connecting every experience, every conversation with myself. In fact, I stop thinking about myself. The freedom of self-forgetfulness, the blessed rest that only self-forgetfulness brings. And these fears that we have, they're really valid and real. And God is so kind with us. He was so kind with Moses. He was so patient with Moses for so long. But each time I hope when I'm faced again with these fears that I choose, and for you too, that we all choose together to entrust these fears into the hands of the kindest person I know, who is Jesus. The way of self-forgetfulness is the way I hope to continue to move forward, and for you too, and to allow God to take care of all that we are not. I'm landing the plane. There is something that is so thrilling and invigorating about choosing to follow God's call. It's totally terrifying and uncomfortable, but it's what He's made us for, and we will be restless and unfulfilled until we step into it. The best description I have found that God uses time and time again to speak to me, and even what He encouraged me with before we came to Rio, is from the Chronicles of Narnia. I think it should go on the required reading list for Christchurch Rio. And it goes like this. It's talking about Aslan the lion, who can be likened to God. And it says, Mr. Beaver is talking to Susan and starts off. Aslan is a lion, the great lion. Ooh, said Susan. I thought he was a man. Is he quite safe? I shall feel rather nervous about meeting a lion. Safe, said Mr. Beaver. Who said anything about safe? Course he isn't safe, but he's good. He's the king, I tell you. So just to end, we can entrust ourselves and the deepest things of our heart to this king
who is so good. Amen.